Fala pessoal, tudo tranquilo? Começando aí uma rotina de vídeos para o nosso canal do YouTube, né? As pessoas me pedem alguns vídeos para o canal do YouTube. Demorei, porque eu trabalho nesse tipo de coisa, né? Infelizmente eu não vivo só do YouTube. Seria maravilhoso poder viver apenas do YouTube, mas eu trabalho. Tem uma rotina de trabalho, então fica difícil às vezes gravar vídeos para o YouTube. Mas eu prometo que eu vou tentar estabelecer uma regularidade de vídeos aqui no YouTube. Bom, meu nome é Filipe Luz, já exerci alguns cargos aí, exerço o cargo atualmente, o cargo na Magistratura Federal, já fui auditor fiscal do trabalho, já fui professor de física no estado do Rio de Janeiro, já fui vistoriador do Detran. Se você quer saber aí mais da minha história, tem um vídeo aí em algum lugar que vai relatar mais ou menos a minha história. Mas eu queria continuar aí, porque eu acho que eu gosto muito de ser professor e gosto muito de aprender com os alunos, né? Eu falo que eu sempre aprendo mais com os alunos do que ensino, né? Então, se você tem alguma dúvida, não só de concurso público, né? Não é um canal específico para concurso público, porque, mais uma vez, eu também fiz outras, né? Como eu falei, eu já fui professor de física no Rio de Janeiro. Então, eu também me interesso por esse tipo de matéria, né? Se você tem alguma coisa de ciência aí, se você tem alguma coisa de matemática, algum teorema matemático aí, pô, Filipe, resolvi um teorema matemático, queria que você olhasse, pô, é óbvio que eu não vou saber muito, né? Mas eu me interesso também por esse tipo de coisa, né? Então, se você tiver aí algum assunto que você ache relevante, coloca aí nos comentários, curte aí, clica aí no nosso sininho para receber os novos vídeos, né, para a gente gravar. Se você, por exemplo, tiver interesse em algum livro também específico, você também coloca aí, Filipe, você já leu o livro tal? Você já viu esse livro? Porque eu me interesso também muito por livros, né? Como eu não li todos os livros, né, da humanidade, vai ter um livro aí que você vai achar interessante aí e de repente eu compro, leio, a gente discute aqui no nosso canal do YouTube. Então eu acho que o nosso canal vai ficar um pouco aberto aí para sugestões, né? Aliás, meu canal do YouTube vai servir para isso, né? A gente trabalha um pouco nessa rotina, né? Uma coisa de direito, dando aula, então a gente tem uma coisa mais rígida. Então o canal do YouTube eu criei aqui para que seja uma coisa mais flexível, né? Então se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão de vídeo, a gente vai gravar aí. Então seus comentários são muito importantes para os vídeos futuros, né? Então como primeiro vídeo aí, a galera sempre me pergunta aí no Instagram, me pergunta no Facebook, o que eu achei importante aí na minha prova da magistratura. Qual livro que eu recomendaria que é relevante, foi relevante para eu passar na magistratura federal, né? Todo mundo sabe aí que eu passei na magistratura federal, um concurso, um certame difícil. É óbvio que as pessoas também colocam essa coisa no pedestal, parece que é uma coisa inalcançável. Queria dizer para vocês que não é nada disso. Se você tiver uma boa estratégia de estudos, conhecer bem a sua prova, então, como eu sempre falo, você tem que conhecer bem a prova da magistratura, os temas que eles cobram e esse tipo de coisa. Se você conhecer bem a sua prova, e esse tipo de conselho você pode levar até para o vestibular. Se você conhecer bem o vestibular da UFRJ, se você conhecer bem o vestibular da UF ou qualquer outra, da USP, esse tipo de coisa, conhecer bem os examinadores lá, você vai se dar bem no vestibular de medicina, engenharia. Eu também fiz engenharia civil na UFRJ, né? Minha carreira na área de exatas começou como engenharia civil na UFRJ aí no Rio de Janeiro. Então, eu falo para vocês, você tem que conhecer bem a sua prova. Se você tiver esse conhecimento da sua prova, você vai se dar bem em qualquer concurso público, você vai se dar bem em qualquer prova que você faça na sua vida, tá bom? Então, eu queria deixar aqui como primeiro vídeo, assim, como eu conheci bem a minha prova, que livro eu achei importante aí para conhecer bem a prova da magistratura federal. Bom, como primeiro ponto, vou falar que eu não recebo nada por recomendar esse livro, não sou afiliado da editora, não sou o autor do livro, mas eu tenho assim uma gratidão especial por esse livro, então por isso que eu vou colocar aqui para vocês como um livro importante para a magistratura federal, tá bom? Então o primeiro livro que eu vou recomendar assim para a magistratura federal, eu acho que esse livro também tem para outras carreiras, não sei se tem para carreiras policiais, esse tipo de coisa, mas aí já fica até como sugestão aí para a editora ou sugestão para você que se interessa em escrever livros
para concursos públicos. Então, o livro que eu recomendo, assim, o primeiro livro que eu recomendo para você, se você quiser passar para a Magistratura Federal, é esse livro aqui da Juspodium, ó, Magistratura Federal, um edital esquematizado. Então, coloca aqui para vocês, edital esquematizado da Juspodium, Leonardo Garcia e Roberval Rocha, né? Então, esse cara aqui, eu acho que é procurador do Estado do Espírito Santo. Eu estou falando aqui do Espírito Santo, né? Uma cidade chamada Santa Teresa, no Espírito Santo, cidade que eu gosto muito do Espírito Santo, nasci no Rio de Janeiro, mas eu amo o Espírito Santo, né? Então, esse é o primeiro livro que eu recomendo para você. E por que eu recomendo esse livro para você? Como primeiro livro, se você quiser passar para a Magistratura Federal, eu sei que tem Magistratura Estadual também, deve ser muito bom. Eu não tenho da Magistratura Estadual, porque o meu foco realmente era a Magistratura Federal. Eu era auditor fiscal do trabalho, queria continuar na área federal, então resolvi estudar especificamente para a Magistratura Federal. E esse livro aqui permitiu que eu conhecesse bem a prova da Magistratura Federal. Por quê? Porque ele tem mais de 1000 exercícios exclusivamente da Magistratura Federal. Então, quando você vai fazendo os exercícios, você percebe, olha, esses temas aqui são muito importantes para a prova da Magistratura Federal. Para você ter uma ideia, eu fiz questões de sistema financeiro da habitação. Não é nem um tema que é corriqueiro, não cai mais em provas de Magistratura Federal, já foi um tema importante em provas de Magistratura Federal, até provas de sentença da Magistratura Federal cobraram esse sistema financeiro da habitação. Não é um tema relevante agora, atualmente, mas é um tema que tem inclusive nesse livro. Então, por isso que eu falo, é importante você conhecer a prova que você vai fazer. Eu conseguia resolver questões de sistema financeiro da habitação. Então, se você conseguir resolver questões de sistema financeiro da habitação, que são específicas da Magistratura Federal, você vai conseguir resolver quaisquer questões específicas da Magistratura Federal. E além disso, esse livro tem mais de 100 questões discursivas da Magistratura Federal. Aí você consegue perceber o que? Ah, olha só, o TRF2, ele gosta de alguns temas de direito tributário, gosta de alguns temas de direito econômico. O TRF4, ele gosta de alguns temas de direito tributário. Então, por isso que é importante você fazer questões de provas anteriores, que você vai percebendo o que a sua banca gosta, o que ela cobra especificamente naquela região, o que é cobrado especificamente naquela região lá. Então, aqui ele vai fazer, esse livro ele vai estabelecer a porcentagem por temas. Então, por exemplo, você vai ver, bens públicos em direito administrativo, cai uma determinada porcentagem, desapropriação cai uma determinada porcentagem. Por quê? Porque eu acho importante você estudar por temas também. Eu sempre estudei por temas. Eu nunca gostei de ler um livro cabo a rabo, né? De cabo a rabo. Às vezes as pessoas colocam aí, eu li esse livro de capa a capa. Eu não acho relevante você ler um livro de capa a capa. Eu acho que é importante você saber os temas daquele livro. Por exemplo, desapropriação, aí você vai pegar um cara de direito administrativo que fala bem sobre desapropriação. Aí você vai passar a resolver exercícios de desapropriação. Depois que você resolveu 20, 30, 40 exercícios de desapropriação, acabou. Você não vai errar, dificilmente você vai errar uma questão de desapropriação. Você vai perceber, olha, a questão específica, assim, literal do decreto-lei lá 3365, salvo engano, né? Eu acho difícil gravar essa nomenclatura, essa numeração das leis, né? Tem gente que tem essa facilidade. Minha memória não é tão boa assim, né? Mas você vai perceber, olha, ele cobra mais uma questão literal desse decreto-lei, né? Se for controle de constitucionalidade, o que ele cobra? Ele cobra a lei e cobra interpretações lá do Supremo Tribunal Federal, cobra a jurisprudência. Então é importante a leitura lá, você vai lá na Constituição comentada do Supremo Tribunal Federal, percebe lá alguns temas que são importantes e às vezes o examinador ele cobra aqueles temas lá de forma literal. Então por isso que eu acho esse primeiro livro muito importante. Resolvi todo? Resolvi todo. Resolvi todas as 1.300 questões, mais de uma vez até, né? Sempre você vai errando uma questão, tal, aí você faz de novo, aí você vai resolver daqui a um mês, você erra de novo, e aí depois da terceira ou quarta vez você percebe que você aprendeu efetivamente aquele tema, tá bom? Então, como primeira recomendação aí para qualquer concurso, né, um edital sistematizado, esse edital sistematizado especificamente da Juspodium para Magistratura Federal. Mais uma vez, não estou recebendo nada.
Inclusive, se você conhecer aí o dono da Juspod, pede para ele me patrocinar, porque eu estou recomendando o livro dele de forma gratuita, porque eu acho muito importante esse livro. Acho muito importante você resolver ele inteiramente. Você tem que resolver todos os exercícios do livro e olhar as questões discursivas. É um livro perfeito? Não, ele não tem questões comentadas. Então, por exemplo, você vai ver lá, é cobrado uma questão e vai dar simplesmente o gabarito. Então, você vai ter que buscar a resposta para aquela questão. Então, por isso que eu acho que você aprende muito, aprende mais do que se tivesse todo comentado. Às vezes as pessoas gostam muito disso, né? Ah, eu gosto daquele tipo de livro, porque ele tem todas as questões comentadas, tal, mas às vezes você buscar a resposta é importante para o seu aprendizado também. Então por isso que eu acho ele também importante. Ele não tem as questões comentadas, mas a gente estudando vai buscando as respostas para aquelas questões específicas, inclusive as questões discursivas que ele coloca aqui. Coloca questões discursivas, você olha de início e fala assim, caramba, não faço a mínima ideia. Aí você humildemente vai pegar o livro lá e vai começar a construir, vai começar a pegar aquele tema e construir uma resposta aí na sua cabeça, tá bom? Então esse é o meu primeiro vídeo, essa é a minha primeira recomendação de estudos aí para a Magistratura Federal. Se você gostou, deixa o like aí. E se você tem mais alguma dúvida, você coloca aí nos comentários que a gente vai estabelecer aí uma rotina de vídeos, tá bom? Então beleza, até o próximo vídeo. Tchau, tchau, galera. Até mais.